Olá, distribuidor Kione, sou Anderson Nunes, embaixador da Kione Cosmetic, e eu estou super animado em trazer algo tão valioso para você. No Edu Kione de hoje, embarcaremos em uma jornada de conhecimento sobre as linhas de pó descolorante da Kione. E nessa aula eu vou te explicar em detalhes o que é um pó descolorante, o que é um Plex, a forma de usar, os ativos de proteção e quando ele vai ser usado. Descolorante. Então aqui, gente, a gente vai aprender um pouco do descolorante, um pouco da composição do descolorante, como que ele reage, para a gente começar assim manipular né, esse produto e fazer os processos de descoloração. Então a gente precisa de entender quais são as bases, quais são os ativos que esses pó descolorantes têm hoje no mercado e como que acontece esse processo de clareamento, de oxidação, beleza? Então, a descoloração, gente, é o rompimento da cadeia de pigmentos. Então, aonde que ocorre esse rompimento? Acontece dentro do córtex, tá? Então, quando rompe esses pigmentos, é quando a gente está promovendo um clareamento do pigmento de melanina e removendo esses pigmentos de dentro do córtex, tá? Então, o agente descolorante, que é o oxigênio contido no OX, reage com pigmento existente no fio do cabelo, removendo por meio de uma reação de oxidação. Então, o agente descolorante, junto com o oxigênio contido dentro do OX, eles vão reagir com o pigmento e começa a promover o clareamento e essa oxidação. Então, gente, para acontecer uma descoloração, precisa de pó descolorante e precisa de água oxigenada, precisa de oxidante, tá? Precisa de peróxido de hidrogênio, beleza? Os pós descolorantes usados possuem compostos à base de persulfato de amônia ou persulfato de potássio. Então, se alguma vez você já escutou alguém falando assim, esse pó não tem amônia, ele tem algum persulfato de potássio. Hoje não existe no mercado pó descolorante que seja com ativo diferente. Ou ele é à base de persulfato de amônia, ou ele é à base de persulfato de potássio. Então, o que acontece? Vocês lembram que eu falei para vocês que sempre para acontecer um processo de clareamento, precisa de um agente oxidante e um agente alcalinizante? Então, os persulfatos são os agentes alcalinizantes, que reage com o agente oxidante, que é a água oxigenada, e acontece esse processo de descoloração. Então, aqui fala que é imprescindível para o processo de descoloração que a água oxigenada ela combine, né, com o descolorante. Então, precisa de acontecer essa combinação para acontecer o processo de descoloração. A responsabilidade de retirar os pigmentos de cor da fibra é do pó de descolorante. Então, é por isso que eu falei para vocês que o agente oxidante, ele só promove a liberação, a reação. Então, ele precisa de liberar esse oxigênio para quê? Ou para o pó descolorante, ou então para alguma coloração fixar a cor. Então, precisa de ter esse processo para acontecer o processo de clareamento, tá? Então, o que clareia mesmo, gente, é o pó descolorante, junto, reagindo com o oxidante que libera e promove essa oxidação. O pó descolorante ele é usado principalmente para fazer luzes, para fazer reflexos, para fazer descoloração global, né? Então, para fazer uma descoloração de forma correta, o pó descolorante deve ser aplicado nos fios secos e não lavados. Gente, nunca pode ser feito uma descoloração em cabelo molhado. Então, se a sua cliente chegou com o cabelo molhado, você tem que secar antes, não pode ser feito. Tem que respeitar o tempo máximo indicado nas instruções do produto. Então, o que acontece? Ele só clareia até 40 minutos. O pó descolorante ele continua clareando enquanto ele estiver no cabelo,
tá? Com uma força menor? Com uma força menor. Até porque, gente, ele está reagindo com o oxigênio liberado na atmosfera, tá? Então é por isso que quando a gente faz um processo de cor, a gente não pode tampar o cabelo da cliente, não pode pôr touca, não pode deixar. A gente precisa de abrir a coloração do cabelo para o oxigênio ser liberado, viu? Então, continua ocorrendo o processo de clareamento. Ah, Anderson, mas toda descoloração a gente põe em papel. Põe em papel, mas através do oxigênio de qualquer jeito. Você não fecha todas as abas. Por que que no processo de papel alumínio acontece às vezes de ter uns efeitos muito diferentes do que a gente vem vendo ultimamente? Justamente por a gente fechar demais o papel alumínio, às vezes acontece de esquentar muito aquele pó, aquela reação acontece de levar um dano muito mais sério no fio do que hoje em dia esses papéis laminados, papel isomanta, que é o que eu uso, esses papéis ecológicos. Então uma das coisas que tem que se atentar é para qual material você está utilizando para fazer sua descoloração, né? Decidir o volume da água oxigenada e é preciso levar em consideração quantos tons você deseja clarear. Aí, ó. Hoje temos no mercado pós-descolorantes que prometem clarear até 9 tons. Descolorante, tecnicamente, não colore o cabelo, só remove a cor natural e artificial para a criação de tons mais claros. O resultado depende da base da cliente, então depende da cor, da onde que você está iniciando, onde que você está, da quantidade de pigmento que tem. Então você precisa de saber se tem muito pigmento cor cosmética, se tem muito pigmento natural, qual que é a concentração desse pigmento, da proporção de mistura e do tempo de ação. Então se a gente faz um pó descolorante com a textura mais grossa, logicamente vai ter maior concentração de amônia e tudo mais, de oxidante, vai ter menos oxidante, vai ter mais concentração de amônia, porque a grande maioria dos pós descolorantes, a base é persulfato de amônia. Esse persulfato de potássio é muito difícil encontrar no mercado, então assim, a grande maioria. Então, se você diluir pouco pó, vai ter mais concentração de amônia. Então, logicamente, às vezes pode trazer também um dano maior, vai ser um tempo mais rápido. Pode ser usado em todas as profundidades de cor. Então, o pó descolorante a gente pode utilizar em qualquer altura de tom, desde que aquele cabelo tenha saúde. Gente, isso daqui não é um processo para a gente começar a fazer e não fazer teste de mecha. Tá? Teste de mecha a gente faz, eu vou mostrar para vocês aonde que a gente faz teste de mecha. A gente pega um teste de mecha e coloca um teste de mecha aqui na frente, ó, nessa lateral. E você já pega uma mechinha aqui e coloca ela desfiada. Você vai fazer o teste do mesmo jeito que você vai fazer sua montagem de mecha. Você vai pegar um outro teste e vai fazer um teste bem aqui na nuca da cliente. Porque você quer saber como que está esse cabelo embaixo. Você vai fazer um outro teste aqui em cima e você vai fazer um outro teste do lado de cá. Se possível, se for fazer contornos na cliente, faça um teste de mecha aqui. Principalmente se for uma cliente que colore o cabelo. Colore o cabelo, faz muita coloração, quer fazer contorno? Faz um teste aonde que você vai fazer no contorno. Gente, não existe pegar teste mais com uma mecha fina, porque não existe fazer teste assim mais. Faça o teste com a mesma técnica que você vai fazer. Vai ser desfiando? Faça o teste desfiando a mecha inteira e faça o teste nesses pontos. Clarearam todos iguais? Tem saúde em todos os pontos? Aí você faz o processo de descoloração. A mistura do pó descolorante, ela pode ser 1 por 1, 1 por 1,5 ou 1 por 2, até no máximo de 12%, gente. Não manipulem mais do que 40 volumes no cabelo. Eu já indico sempre utilizar no máximo 30 volumes, 40 é exceção. Tempo de ação, 20 a 45 minutos. Sempre verificar. Ah, Anderson, precisei repassar, pó, tudo bem? Conferiu elasticidade, conferiu o tom, viu que o fio tem saúde, pode repassar tom. Eu repasso muito pó descolorante para clarear mais, mas eu sempre verifico isso. Então a gente precisa de verificar. Vou repassar? Vou repassar com a mesma volumagem. Não repassa com volumagem mais forte, porque o fio já está um pouco comprometido. Então ou repassa com a mesma volumagem ou com volumagem mais baixa do que você utilizou. E agora nós vamos falar dos Plex. Gente, eu já tinha falado um pouquinho lá no início do curso sobre o Plex e eu vou falar para vocês em relação a isso. Plex, eles surgiram no mercado, deve ter uma média de 4, 5, 6 anos. E eles vieram
bem famoso o Olaplex, todo mundo já deve ter conhecido. O Plex nada mais é do que todos esses 15 aminoácidos que é presente dentro da proteína queratina. Então eles misturaram todos esses aminoácidos, diluíram ele e formaram o que a gente chama de Plex, o que está vendido hoje no mercado como Plex. Tá? Ah, Anderson, então eu posso usar a queratina pura para eu utilizar? Sim, gente, você pode utilizar a queratina, porque a queratina ela já funciona como um importante agente para proteção no processo da descoloração, mas hoje os Plex também têm mais tecnologia, não é somente esses 15 aminoácidos. Tem também outras, tem minerais, lipídios, tudo misturado junto, então o que faz ter uma garantia, sim, de uma mecha, de uma descoloração com mais saúde, com mais segurança, né? Então, o que eu explico muito para meus clientes? O Plex, gente, ele cria uma barreira protetora. A função dele é criar um escudo para o pó descolorante agir mais devagar, com menos intensidade, com menos força. Então é como se ele fosse mas vem com calma. Então o pó descolorante ele começa vindo e o Plex vai segurando aquelas camadas do fio para não acontecer daquele fio ter um processo muito agressivo e ter muito dano nesse fio, tá? Então é como se ele diminuísse a velocidade da explosão do descolorante sem alterar a potência do clareamento. Então o Plex ele reduz a agressividade por dois meios, ou por refazer ligações químicas do cabelo perdidas na descoloração, ou seja, enquanto descolora ele já vem refazendo, porque essa mistura de aminoácidos ele vai conseguindo voltar o fio ao máximo do normal possível, né? Ou por consumirem primeiro os aminoácidos da sua formulação e depois do fio, ou seja, o pó descolorante consome primeiro o aminoácido que está presente do Plex ao invés de consumir o aminoácido presente do cabelo, entendeu? Então é justamente por isso que a gente usa os Plex. Plex não faz milagre, gente. Não achem que vocês vão começar a fazer um processo químico e vão fazer um Plex, porque o Plex não faz milagre. A função do Plex é simplesmente criar essa proteção. Ele não vai fazer com que um cabelo que não iria conseguir passar por um processo químico, passar só porque vocês estão fazendo a utilização dele. Então, se um cabelo já está danificado antes da descoloração, os benefícios do tratamento não serão tão eficazes. O ideal é cuidar dos fios antes, falar para os clientes, hidratá-los, recuperá-los para que ele suporte o processo de clareamento, mesmo estando protegido pelos Plex. Então, gente, Plex não faz milagre, você usa o Plex para ser uma proteção a mais para o fio, ser uma proteção a mais para sua cliente, para você no processo de descoloração. Se o cabelo já estava comprometido, não é o fato de você usar um Plex que vai fazer com que o cabelo consiga passar por um processo de descoloração sem algum tipo de dano, tá bom? Atualmente temos dois pó descolorantes na linha, que é o pó descolorante Bala e o Premium Force Bond. O pó descolorante Bala é um clareador que oferece a máxima segurança, flexibilidade e fórmula extremamente eficiente que garante um clareamento rápido, uniforme e contínuo sem agredir os fios durante a descoloração até os níveis mais claros, não levanta o pó e possui ação anti-amarelamento. O pó descolorante Premium Force Blonde é um clareador que oferece a máxima segurança e flexibilidade. É um efeito nítido na descoloração até os níveis mais claros. Possui ação anti-amarelamento e também não levanta o pó na hora da descoloração. Ambos possuem a embalagem com 500 gramas e ambos abrem 9 tons e têm os mesmos ativos de proteção. Ativos como estes têm como função: óleo de coco vai promover a proteção dos fios e da cutícula, formando um filme hidrofóbico, que confere a maior lubricidade aos fios e também contribui para a redução da perda de proteínas e o aumento da resistência do fio a ter uma quebra. A flor de lótus vai trazer em sua composição vitaminas e aminoácidos que vai proporcionar uma regeneração intensa aos fios. Então vai deixar eles mais brilhantes, mais maleáveis e mais resistentes. O óleo de monói vai lubrificar,
revestir e reduzir as pontas secas e distribuir um brilho radiante. Vai regenerar os fios do cabelo a partir do interior. Como e quando você vai usar o pó descolorante? O pó descolorante ele vai ser usado em qualquer cabelo que queira passar por um processo de clareamento. Um processo de clareamento, e claro que você vai precisar de fazer isso com o pó descolorante. Mas antes, você deverá fazer uma avaliação, passar por um profissional cabeleireiro especializado para realizar o serviço de clareamento. A preparação do produto, você vai precisar de uma balança, e essa balança ela precisa de ser digital para você pesar adequadamente. E essa preparação ela vai ser preparada de forma que seja 1/2, ou seja, uma parte de pó descolorante para 2 partes de OX. Então, por exemplo, se você preparar 25 gramas de pó descolorante na sua balança, você deve misturar 50 ml do OX da sua escolha ou de acordo com o teste feito no cabelo da cliente. O pó descolorante da Qione, ele é um produto profissional que vai fazer todos os profissionais a terem resultados incríveis de clareamento. Você pode indicar o Flex e aumentar as suas possibilidades de ganho e proteção para o cabelo da sua cliente. E a nossa aula de hoje já está ficando por aqui e eu espero que você tenha aprendido muito sobre este conteúdo. E não esqueça de explorar nossa plataforma para descobrir sobre a variedade de treinamentos e sobre como estão as novidades. E até o próximo Edu Qione.